Hoje vamos mergulhar num tema central do direito penal brasileiro, um tema que, olha, gera muita confusão: os crimes contra a administração pública. A nossa proposta aqui é desvendar, de uma vez por todas, as diferenças técnicas e que são cruciais entre três figuras delitivas que parecem a mesma coisa, mas não são: corrupção passiva, tráfico de influência e exploração de prestígio. Essa pergunta é o ponto de partida. À primeira vista, todas essas situações parecem gritar corrupção, não é mesmo? Só que, para o direito penal, a precisão técnica é tudo. As aparências podem enganar. E cada detalhe, quer dizer, quem age, o que exatamente está sendo vendido e sobre quem se alega ter influência, tudo isso define um crime completamente diferente. Então, vamos fundo nisso. Para a gente organizar bem a análise, vamos seguir essa estrutura aqui. Primeiro, a gente vai dissecar cada um dos três crimes, entendendo seus elementos um por um. E aí, no final, vamos colocar todos eles lado a lado para traçar as fronteiras definitivas, sempre com base no que diz a doutrina e, claro, a jurisprudência dos nossos tribunais superiores. Vamos começar, então, pela corrupção passiva. Este é, por excelência, o crime funcional, aquele praticado pelo intrenos, ou seja, por quem está dentro da máquina pública e se vale dessa posição para obter uma vantagem que não deveria. O texto do artigo 317 do Código Penal é bastante claro. Ele nos dá três verbos centrais, três núcleos: solicitar, que é quando o funcionário público toma a iniciativa do pedido; receber, que é um crime material, ele se consuma com a efetiva entrega da vantagem; e o aceitar promessa, que é quando ele concorda com uma oferta futura. Notem bem a parte final: em razão dela, da função. Esse é o elo, a conexão indispensável. Agora, vamos desmembrar esse tipo penal para ver seus pilares. O que a lei quer proteger aqui? A moralidade administrativa, a probidade. O sujeito ativo, quem comete o crime, só pode ser um funcionário público. Por isso a gente diz que é um crime próprio. Ele exige essa qualidade especial do agente. A conduta-chave é essa mercantilização da função pública. E claro, é preciso ter o dolo, a vontade livre e consciente de cometer o ato, sempre com esse nexo, essa ligação entre a vantagem e as atribuições do cargo. Agora, um ponto fundamental que gera muita dúvida. Se o funcionário público apenas solicita ou pede a vantagem, estamos diante da corrupção passiva. Mas, se ele exige, se ele impõe aquilo de forma intimidadora, aí o crime muda e fica mais grave. É a concussão, que está no artigo 316. A grande diferença está no grau de pressão, no nível de coação que é exercido sobre o particular. E a lei vai além. Ela pune mais severamente quando a corrupção gera um resultado concreto, um dano real. Se por causa da propina, o funcionário de fato atrasa um processo, deixa de fazer o que devia, ou pior, pratica um ato ilegal, a pena dele vai ser aumentada. Isso eleva o crime de uma simples ameaça à moralidade para um dano efetivo ao serviço público. Bom, vamos avançar para o segundo crime da nossa análise, o tráfico de influência. Aqui a lógica é completamente outra. A doutrina clássica, muito elegantemente, usa a expressão em latim venditio fumi, que significa literalmente venda de fumaça. E isso descreve perfeitamente a essência desse delito. Olhando o artigo 332, a gente percebe que o agente aqui não está vendendo a sua própria função. Ele está vendendo uma suposta influência que ele teria sobre um terceiro, que este sim é o funcionário público. A palavra-chave aqui, o centro de tudo, é a pretexto de. Não importa se o agente tem ou não essa influência de verdade, o crime já se consuma pela simples alegação fraudulenta. E essa citação ilustra o ponto com maestria. Como aponta o grande doutrinador Vítor Eduardo Rios Gonçalves, o que a lei está reprimindo aqui é justamente a comercialização de um poder que talvez nem exista, de um prestígio falso. É, no fundo, uma fraude que explora a boa-fé de alguém e, ao mesmo tempo, joga lama na imagem da administração pública. Então, o bem protegido aqui muda. Não é mais a moralidade interna, mas o prestígio da administração perante a sociedade. O sujeito ativo pode ser qualquer um, por isso é um crime comum. E aqui vem um detalhe fascinante que a jurisprudência do STJ pacificou. A pessoa que paga pela influência, o chamado comprador de fumaça, em geral não é tratada como corruptora. Na maioria das vezes, a justiça entende que ela foi vítima de um estelionato, pois foi enganada. Chegamos ao terceiro e último tipo penal de hoje, a exploração de prestígio. Uma boa forma de pensar nele é como uma subespécie, uma forma qualificada e ainda mais grave de tráfico de influência, uma que mira o coração do sistema, a administração da justiça. O artigo 357 é cirúrgico, extremamente específico.
A conduta é a mesma, solicitar ou receber vantagem, também a pretexto de influir, mas o rol de pessoas sobre as quais se alega ter influência é taxativo. É uma lista fechada, restrita aos atores do sistema de justiça. Juízes, promotores, peritos. A lei dá uma proteção especial à credibilidade dessas figuras. Portanto, o ponto crucial aqui é o bem jurídico protegido, a própria administração da justiça, um pilar do Estado democrático de direito. A conduta continua sendo a venda de fumaça, mas agora direcionada a um alvo muito específico. E a lei ainda prevê um aumento de pena se o agente, para dar mais credibilidade à sua fraude, insinua que vai dividir o dinheiro com o juiz ou o promotor, o que torna o golpe ainda mais verossímil e danoso. Muito bem. Agora que a gente analisou cada peça desse quebra-cabeça separadamente, chegou a hora de montar tudo. Nesta sessão, vamos colocar os 3 crimes lado a lado, e aí as fronteiras entre eles vão ficar absolutamente nítidas. Este quadro resume tudo o que vimos até aqui de forma perfeita. A lógica fica evidente, não fica? Vamos repassar juntos? Na corrupção passiva, o agente é o intraneus, o sujeito de dentro, que vende a própria função. Já no tráfico de influência e na exploração de prestígio, o agente é o extraneus, alguém de fora. O bem jurídico tutelado também evolui. Vai da moralidade interna, passa para o prestígio geral da administração, até chegar à sagrada administração da justiça. E o que é vendido? Começa com um ato funcional concreto, passa para a fumaça de uma influência genérica e termina na fumaça qualificada, direcionada ao judiciário. E os tribunais aplicam essas distinções com muito rigor. Vejam só 2 exemplos reais. O STF, no inquérito 3982, decidiu que um senador que recebeu vantagem para usar sua influência política e manter um diretor no cargo estava, na prática, vendendo sua função. Isso é corrupção passiva. Em outro caso, o Tribunal de Justiça do Ceará julgou um indivíduo que pedia dinheiro para supostamente influenciar uma testemunha. O enquadramento penal foi claro: exploração de prestígio, e ainda com a pena agravada, porque ele insinuou que parte do dinheiro iria para a própria testemunha. Então, o ponto crucial, a chave para diferenciar esses crimes, é fazer 3 perguntas simples. Primeira, quem está praticando o ato? Segunda, o que ele está de fato negociando? E terceira, sobre quem ele alega ter poder. As respostas a essas perguntas vão levar com precisão técnica ao enquadramento penal correto. E isso nos leva a uma reflexão final. Num cenário onde as fronteiras entre lobby, a articulação política e a pura ilegalidade parecem cada vez mais turvas, é o rigor técnico, é a análise cuidadosa dos elementos de cada tipo penal que permite ao direito penal traçar a linha, separando o que é lícito do que é crime. Espero que esta análise detalhada tenha ajudado a clarear essas figuras penais tão importantes. Para mais mergulhos profundos como este no direito brasileiro, fica o convite para se inscrever no canal e deixar um like. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo este material. Muito obrigado e até a próxima!